Ácaros em aves. Olá, criadores. Eu sou o Rafael, criador de Diamante Gold desde 2019. O objetivo dessa pesquisa sobre ácaros em aves é resumir e auxiliar os criadores, porém a consulta ao veterinário é muito importante. Iremos falar sobre ácaros de pena, ácaros de pés e ácaros de traqueia. O Brasil é muito grande, ocupa quase a metade da América do Sul e é considerado por grande parte dos estudiosos como o continente das aves e abriga mais de 1.800 espécies de aves. As penas, do ponto de vista evolucionário, as aves são répteis de sangue quente, sendo as penas uma de suas características distintas e mais importantes e exclusivas. As penas contêm um tipo diferente de queratina e parecem ter evoluído separadamente das escamas. A pele das aves é mais fina e delicada que a dos mamíferos. Elas dissipam calor aumentando a frequência respiratória e mantendo as asas afastadas do corpo. As aves com frio afofam as penas e acocoram-se para reter calor. A temperatura média das aves varia de 39 a 42 graus, dependendo da espécie. As pernas e os pés das aves são cobertos de escamas, áreas salientes de epiderme altamente queratinizada, separadas por uma prega de pele menos queratinizada. A deficiência de vitamina A, como se observa em aves alimentadas só com dieta de sementes, ou com excesso de vitamina A, pode resultar em hiperkeratose, que nós vamos ver mais à frente. Ácaro de pés são infecções por ácaros escamosos. São ocasionalmente observadas na base do bico de pássaros, mas de modo geral eles tendem a causar lesões hiperkeratóticas nos pés dos passeriformes, como o diamante gold. Trata-se de um tipo de ácaro e passa todo o seu ciclo vital no pássaro, invadindo os folículos epidérmicos, lugar onde se alimenta da queratina epitelial e local escolhidos para semear. A contaminação dos ácaros de pés. A ave fica infectada através do contato direto por pisar em escamas contaminadas e sujeira que outros pássaros deixaram nas grades ou acessórios da gaiola. Uma vez instalado o ácaro na ave, a sua atividade de liberação de metabólicos no folículo causa irritação crônica e uma produção de sólido que dará lugar à hiperkeratose, ou seja, a proliferação cutânea anormal das patas, do bico e às vezes na cara e nas pálpebras. Isso traduz-se em um aspecto de crosta nas zonas afetadas. Sintomas. A ave pode ter crosta nos pés, apresentar dificuldade de firmar-se no puleiro, ter problema nas sarnas e problemas de fungos nas unhas, sente dores nos pés e passa mais tempo no fundo da gaiola. Aqui nós temos a imagem de um ácaro no pé. Detalhe, a ave com mais idade também pode apresentar o pé enrugado, mas não tanto assim. Ácaro nos pés, tratamento. Alguns criadores orientam o uso da pomada Dolenil e outros propõem massagear com ivermectina e até mesmo a aplicação de glicerina. Nessa imagem abaixo, nós temos o exemplo da aplicação de gotas de ivermectina. As consequências do ácaro de pés. O pássaro irá coçar, bicar as cascas, podendo gerar feridas, e essas servirão de entrada para bactérias e fungos, principalmente se as gaiolas e acessórios estiverem sujos. Ácaro de traqueia. O ácaro da asma, ou ácaros de sacos aéreos de aves, são encontrados ocasionalmente em canários, mas é visto com mais frequência em diamantes. Esse problema também foi observado em diamantes de gold selvagens, na Austrália, e pode ter sido introduzido com os canários domésticos. O ciclo de vida desse ácaro é desconhecido, mas acredita-se que os filhotes se infectem pelos nutrientes contendo o ácaro regurgitados pelos pais. Os adultos podem ser expostos através da contaminação da água e alimento e pela tosse ou espirros. Ácaro de traqueia. Os sinais. Os sinais clínicos incluem deterioração da condição física, angústia respiratória, respiração ofegante e ruidosa, tosse, espirros, descarga nasal, perda da voz, agitação da cabeça e respiração dificultosa. A mortalidade é baixa. Como é que é feito o tratamento?
diversos protocolos terapêuticos foram descritos para as infestações por ácaros dos sacos aéreos. Os tiras-pragas são uma boa maneira preventiva para controle de ácaros, contanto que a ave não entre em contato direto com o produto e desde que a ave não seja mantida em uma área muito pequena. A ivermectina pode ser usada para o tratamento individual, utilizando-se uma gota na pele, sem penas da região dorso-lateral da entrada do tórax ou do peito. O Cytogites nudus é outro ácaro que ocasionalmente está associado à doença respiratória em passeriformes de vida livre. Pode ser encontrado na cavidade celomática e no sistema respiratório. O que dizem os criadores sobre o ácaro de traqueia? Sintomas: a ave fica tossindo, produz um som chiado, coceira no bico, respiração ofegante e dificultosa, principalmente à noite. Fica cansada e não se alimenta ou se hidrata adequadamente. Quais são as consequências? Devido a essa dificuldade, a ave fica debilitada e tem a baixa da sua imunidade. Assim, aumenta as chances de outras doenças oportunistas, como a coccidiose. Pode ocorrer diarreia e até chegar ao óbito da ave. Observação: a coccidiose foi bem explicada por outro vídeo do meu amigo Bruno e o link vai estar na descrição desse material. Ácaro de penas. Um dos parasitas que podem ser encontrados inclui os ácaros de penas, que destroem as penas no início do seu desenvolvimento e podem causar também cistos dérmicos. Os ácaros são ativos somente durante a noite, fazendo com que as aves mastiguem suas penas. Os ácaros de pena são artrópodes mais abundantes e diversos da vida permanente que habitam a superfície do corpo das aves. A transmissão ocorre principalmente no cuidado parental, ou seja, dos pais com os filhos, de modo que cada grupo de ave tende a apresentar seu grupo específico de ácaros, de pena, o que dá indícios à evolução paralela entre grupos. São conhecidos ácaros de pena de pouco mais de 250 espécies. E como acabar com o ácaro de penas? Alguns internautas orientam o uso desde o banho de óleo de NEM até a aplicação de ivermectina. São várias receitas e a maioria é baseada em conhecimento empírico, ou seja, caseiro. Vale lembrar que o diagnóstico do problema e a indicação de medicamentos deve ser feito por veterinário. Como é que se evita o ácaro de penas? Faça quarentena com as aves novas e de aves que participam de torneios e exposições. Um bom manejo higiênico no criadouro, limpando e desinfetando o ambiente com certa regularidade. Deve-se ainda desinfetar os ninhos e ambientes depois de cada criação. Utilizar comedouros fechados, de modo que as aves não defequem em sua comida. Proporcionar boa ventilação e renovação do ar, mas sem correntes de ar passando diretamente pelas gaiolas, pois essas correntes podem carrear ácaros e outros agentes infecciosos. Evitar o contato com outros tipos de aves, como galinhas, pombos, pardais, entre outros. Além de medidas de higiene e manejo, podemos adotar uma medida preventiva, como a administração de 4 a 5 gotas de vinagre de maçã na água de banho, ajudando a manter nossas aves afastadas de ácaros. É de extrema importância termos cuidado com o manejo e higiene para o sucesso da criação e sempre procurar um médico veterinário. Agora vamos a depoimentos reais de criadores. Criador A. Sobre a contaminação, ele disse que comprou golds, na ideia de misturar o sangue. Ele comprou golds por grupos, viu fotos, o vendedor avisou que a ave estava em muda de pena, mas não era a época de reprodução. Só que as aves estavam, na verdade, com ácaro de pena. Na ansiedade, ele pegou as aves e, ao chegar no criatório, colocou no viveiro junto com os outros. Não esperou a quarentena, pensando em formar casais logo. Aí passou esse ácaro de pena para as aves. A contaminação do plantel foi praticamente todo. Foi vacilo, por mais experiência que o criador tenha, ele acaba relaxando na segurança. Foi quando as aves começaram a despenar mesmo. Tratamento, ele chegou a usar água sanitária com desinfetante nas aves que vieram de fora. Elas ficaram boas, mas logo em seguida o ácaro já estava no plantel. As aves apresentaram ácaro novamente e tinha ouvido falar do Ivomec Poron, usado para ácaro de traqueia e que também serviria para o ácaro de pena.
mas não estava encontrando para comprar. Então, conversando com outro criador, ele começou a usar o Puron. Os diamantes Golds começaram a empenar, pararam de piorar, pararam de perder penas e começaram a acasalar novamente, chegando a tirar filhotes. Alguns dos Golds não ficaram com penas nem no peito. Antes cheguei a usar Lavifem, Quilol L, iodo, vinagre, inclusive o vinagre somente para prevenir. Não mata o ácaro de pena, só o piolho. A ivermectina, para mim, também não serviu. Estou há 2 anos lutando com o ácaro. Ele espalha no vento, solta da ave e fica na parede. É minúsculo. O casal botou, o ácaro está no ninho. Mesmo botando os ovos nos manons, vai contaminar com ácaro também. Assim que os filhotes começarem a ter penas, vai pegar o ácaro no ambiente. O único tratamento nesses meses, conversando com muitos criadores, que resolveu aqui foi o Ivomec Puron. Só. E ainda assim, as penas demoraram a nascer. A prevenção usada pelo criador é nunca pegar Gold em muda ou que esteja faltando penas embaixo do bico, do olho ou na nuca. Nunca pegar, porque você vai levar um problema para o seu plantel. A mortalidade, perdi uns 20 golds entre filhotes e adultos. Os que trouxe de fora morreram todos. É difícil recuperar as aves, por mais que dê banho e sol. O ácaro gosta de lugar quente, se reproduz mais no calor. A ave com ácaro de pena tem que ser isolada num lugar que não tenha vento para evitar o contágio e tentar tratar. Agora um depoimento do criador B. Na maioria das vezes a ave já vem de outro criatório com ácaro de penas e contamina o seu. Quando não, ela adquire dentro do seu criatório por falta de higiene e limpeza. Às vezes o excesso de umidade. Muita sujeira na base da gaiola, no fundo, forro da gaiola. E ali vai para a pluma da ave e logo se alastra. E ela vai matando aquela derme e aquela pena, até deixar a ave pelada por um certo período. Os sintomas relatados pelo criador B são os mais aparentes. A ave se coça, arranca as penas, perde pena naquele local, fica muito sensível, irritada. Como é que foi o tratamento indicado por ele? Existem diversas opções. Sempre utilizei o Alax pingando na nuca da ave. A quantidade depende do tamanho da ave. Acredito que 1 gota para 7 gramas de peso. Aves pequenas costumam colocar 1 ou 2 gotas e depende também do estado que a ave se encontra. Outro produto é o Tylan, que também ajuda bastante com relação ao ácaro de pena e ácaro de bico, sendo que o de bico nunca tive e nunca fiz tratamento no meu criatório. Já o ácaro de pena, tive em aves que vieram de outros criatórios, assim como o ácaro de traqueia, que tratei tanto com Tylan como com Alax. Prevenção. Primeiro você tem higiene e limpeza adequadas no seu criatório. A possibilidade de ter ácaros é mínima. O ácaro de traqueia tem que ter principalmente a limpeza das ninheiras, que as próprias fezes das aves entram na via respiratória, causando até problemas pulmonares. Inclusive, o Tylan também trata problema pulmonar. E segundo, ao adquirir aves de outros criatórios que não identificar problemas logo no início, é fazer uma quarentena, deixar a ave separada por um mínimo de 30 a 40 dias, dando remédio de verme, suplemento vitamínico e observando se a ave apresenta alguma patologia durante esse período. Agora o depoimento do criador C. A contaminação. Um Gold azul meu, tratando de 6 filhotes que defecam no ninho, depois as fezes secam e ao sair e bater as aves levantam poeira. Esse macho apresentou ácaro de traqueia. No tratamento, usei ivermectina na garganta, no bico. Apliquei 2 vezes com intervalo de 5 dias e o Gold ficou ótimo. Prevenção de ácaros em aves. Higiene. Mantenha seu criatório sempre limpo, incluindo acessórios e ninhos. Limpe o fundo da gaiola diariamente, principalmente, pessoal, quando você fornecer banheiras. Quando os pássaros tomam banho, eles molham o fundo da gaiola. Isso aumenta a umidade no local e aumenta também as chances de doenças como ácaro. Evite corrente de ventos e ar frio nas suas aves. Observe o comportamento dos seus pássaros e examine o bico, do bico aos pés. E o rabo à noite é para estar parado. Quando o diamante gold ele fica mexendo o rabo durante a noite,
é um sinal de que ele não está bem, a respiração está com dificuldade. Faça a quarentena sempre que adquirir uma ave nova ou que a sua tiver contato com aves de outro criatório. Quando a ave apresentar comportamento diferente, fezes fora do padrão ou outros sintomas, se possível, consulte um médico veterinário. Aqui nós temos algumas referências que foram usadas no trabalho e eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus, à minha família e noiva, pela paciência durante a minha dedicação às aves e aos criadores e amigos dos grupos Diamante de Gold Brasil e Amantes de Gold. Obrigado, pessoal.